Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de nos encontrarmos aqui para ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Valéria. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Mais uma oportunidade da gente estudar essa doutrina tão consoladora, tão maravilhosa, né? Que esclarece, que, como disse a Ângela, faz com que a gente compreenda muitas coisas, né? Que a gente passa na nossa vida, pelas nossas dores, pelas nossas aflições, e muitas vezes a gente não tem a capacidade de entender, mas com o tempo e com o amadurecimento a gente vai entendendo que as coisas aparentemente ruins, até essa situação mesmo que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, a gente se depara todos os dias com tantas notícias ruins, tantas coisas tristes, tantas mortes, e às vezes a gente fica fica bastante triste, às vezes desesperançoso, mas a gente tem que sempre entender que as coisas acontecem num contexto que a gente não pode abarcar. A gente ainda não tem essa capacidade de abarcar o todo, né? Mas que tem um objetivo, tem. Até porque, se não fosse para a gente passar por isso, a gente não estaria passando. Deus não permitiria, né? Então, o desenrolar, todas as crises, né? A humanidade sempre passou por muitas crises, por muitas doenças, por muitas guerras, né? Isso faz parte ainda de um planeta como o nosso, né? De provas e expiações, onde nós, espíritos ainda inferiores, muito egoístas, muito vaidosos, muito orgulhosos, a gente ainda precisa dessa escola aqui para a gente se melhorar. E aí, eu estava falando com a Ângela, que é muito interessante, né? Porque a gente já faz palestra há muito tempo, já estuda há muito tempo. E tem alguns momentos que a gente vai se modificando e que a gente estuda e vê as coisas de uma outra forma. Eu falei com a Ângela, eu escolhi esse tema aqui, esse capítulo, na verdade, 18. Né? Algumas partes para a gente estudar, porque é um capítulo grande, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é o capítulo 18 do Evangelho. E a gente vai lendo e vai mudando a nossa perspectiva. Parece que eu nunca tinha lido esse capítulo. E já passei por ele várias vezes. Mas a gente vai evoluindo, a gente vai progredindo espiritualmente, vai amadurecendo e a gente passa a entender as coisas de uma forma um pouco diferente. E aí, já no título eu achei muito interessante, porque quando o título, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos, está se referindo a pessoas que são chamadas e que são escolhidas. Mas aí também eu me lembrei, fiz um link com a palestra da Sueli na semana passada, que quem não assistiu, quem não estava aqui, veja pelo Facebook, pelo YouTube, que foi sensacional. Nos trouxe assim um alento, uma calma, né, muito boa, porque ela falou dos anjos da guarda, porque nós não estamos sozinhos. E ela, né, uma das funções do anjo da guarda é essa, é nos advertir, é nos intuir, é nos chamar. Né? Então, chamado também no sentido de advertência, de quando nós estamos aí seguindo uma rota que não é muito boa e que não vai trazer resultados positivos para a gente. Então, eles advertem, eles chamam. Né? Então, chamado também nesse sentido. E aí, a gente começa aqui, eu vou ler alguns trechos aqui que eu separei para a gente refletir. Vou começar com a parábola aqui, onde Jesus fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quãos poucos a encontram, né? Então, aí a porta estreita, para a gente já começar a ir pensando, né? E aí vem o esclarecimento dos espíritos. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal.
É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então aqui a gente já começa a ver logo que a responsabilidade é nossa, né? Porque é o que eles falam. São grandes esforços que nós temos que empregar para vencer as nossas más tendências. E nós as temos. Embora seja difícil, doloroso, às vezes, né, se deparar com esse lado aí que a gente não gosta muito da gente, de admitir que nós temos ainda esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, né? Isso é desagradável para muitas pessoas, outras pessoas nem não esquentam a cabeça com isso, nem param para pensar sobre isso. Mas é difícil a gente se deparar muitas vezes com esse lado. Mas é necessário, porque está lá, é o autoconhecimento, é o esforço. Ainda precisamos nos esforçar muito para vencer essas más tendências. E muitas vezes, em algumas situações das nossas vidas, a gente passa e a gente quer ter um resultado diferente, a gente quer ter outras atitudes, e a gente vai ver a importância da gente agir, da gente ter atitude dentro aqui do Evangelho, e a gente não consegue, né? Parece que as situações são mais fortes do que a gente não consegue ter aquela força para vencer. Mas é porque, na verdade, muitos dos nossos defeitos, das nossas más paixões, elas estão camufladas, né? Às vezes a gente não tem nem consciência delas. Por isso que é a importância do autoconhecimento, da gente conhecer essas limitações que nós temos, para que a gente realmente perceba quantas situações nós vamos estar envolvidos, que aquilo ali vai vir à tona, e a gente pode, se percebendo, se conhecendo, se esforçar para não continuar ali naquele caminho ali, porque a gente continua, às vezes, fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. E isso costuma não dar certo, né? Então, a gente, para fazer coisas diferentes, também tem que ter atitudes diferentes. E as atitudes, antes das atitudes e das ações, nós temos que ter pensamentos diferentes. Porque o que move as nossas ações são os nossos pensamentos. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, que é um grande esforço ainda. Cultivar pensamentos positivos, pensamentos otimistas, ou não é um desafio perante isso tudo que a gente está vivendo, das crises da pandemia política e tudo que a gente está vivendo, e está lá na Gênese, está lá no livro, né? Os sinais dos tempos, está lá. Quem quiser ler a Gênese, está lá no último capítulo, sinais dos tempos, geração nova. É tudo isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos sendo testemunhas oculares aí dessas transformações que nós estamos vivendo. São crises? São, mas são necessárias para o nosso avanço, para o nosso crescimento, né? E tem um objetivo. Então, é esforço ainda, né? Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Assim é que, com a unicidade da existência,
o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Né? Se é tão difícil a gente transpor, se a porta é tão estreita, se a passagem é tão pequenininha, se a gente precisa se esforçar tanto, para quê que a gente precisa fazer tudo isso? Pensando em uma vida, para quê? É o que às vezes a gente vê acontecer. As pessoas são irresponsáveis nas suas atitudes, em relação a tudo, a muitas coisas. Porque, não, só tem uma, eu quero viver, eu quero aproveitar, e tudo é permitido, tudo é válido. E com a doutrina espírita, o nosso horizonte ele se alarga, porque nós não temos uma única existência. Né? Nós vivemos várias vezes, nós entendemos e aceitamos o processo da reencarnação, que é um processo divino, é um processo educativo. Porque hoje nós estamos passando pelas situações da nossa vida. E de acordo com o nosso esforço, de acordo com o nosso empenho, nós vamos passar por essas situações e vão vir outras. E nós vamos continuar nessa caminhada evolutiva, sem interrupção. Ora nós estamos aqui encarnados, ora nós vamos estar no plano espiritual, sem um corpo físico, mas também evoluindo, também aprendendo. Então a gente vê faz sentido, na verdade, porque muitas coisas a gente não entende por que a gente está passando, e às vezes são causas anteriores, ou são causas atuais, como eu disse, né? A gente quer coisas diferentes, mas seguindo o mesmo caminho, então a gente não vai conseguir sair disso, né? Então é lógico que isso não é um castigo, a gente não está aqui sendo castigado, a gente não está aqui sendo esquecido. Como disse a Sueli muito bem, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe da nossa condição ainda espiritual. Então Ele não ia deixar a gente sozinho, tipo, criou, se vira aí, vai evoluir. Não, não é assim. Nós vamos ter ajuda, nós vamos nos desenvolvendo, vamos ter apoio do anjo da guarda, dos amigos familiares, nós sempre vamos ter ali aquele apoio. Mas também precisamos entender que precisamos fazer a nossa parte, né? E falando em fazer a nossa parte, tem uma parábola aqui que eu acho que é a chave de toda a questão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí tem lá, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Aqui é o X da questão. Porque a gente pode se dizer cristão, a gente pode aceitar Jesus, a gente pode chamá-lo de Senhor, mas se a gente não se esforçar, se a gente não colocar em prática, nada vale o conhecimento, né? A cada um segundo as suas obras. Então é importante que a gente pratique essas leis, que a gente se esforce em praticar, sim, a lei de amor, de caridade, de perdoar ao próximo. E a gente sabe como isso requer de nós esforço. Isso não é uma tarefa fácil, não é, mas é a prática, aí é o X da questão. Se nós estivermos nesse esforço para praticar essas leis de Deus, que como disse muito bem o Rogério, onde é escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Ela não está lá já pronta como um chipzinho instalado, ela é escrita. E a gente vai escrevendo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Né? Escolha é tudo. É a escolha de nós estarmos aqui hoje buscando essa ajuda, buscando esses esclarecimentos tão importantes e tão necessários. Né? E aí no item, vamos lá, 7, 9.
todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? O reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. E porque a gente, às vezes, não percebe, mas se a gente estudar, olhar o Evangelho, tudo que Jesus nos exorta a praticar é ação. Tudo. Levanta, vai, tem de bom ânimo, para que a gente haja. Porque sem a ação, só o conhecimento não nos leva a nada. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Olha que interessante, né? Tudo. Nós estamos vivenciando essas mudanças em todos os âmbitos. Todos. Nas nossas vidas particulares, nas nossas individualidades, no nosso núcleo familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso planeta, né? Nós estamos aí vivenciando uma situação que é planetária. Não é uma coisa circunscrita, não é uma coisa local de um país, não. É geral. Para que a gente realmente repense muitas coisas que nós estamos fazendo. Isso aqui é importante. Porque essas instituições, tudo, a política, a justiça, a forma de entender, a fé, tudo vai sendo transformado. A lei do progresso vai acontecendo. E está lá, né? As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Nós temos que aprender realmente a construir a nossa fé, a nossa compreensão de Deus numa base sólida, como a rocha. Porque aí essa casa, nós vamos sofrer aí as intempéries da natureza, os aprendizados da vida, as experiências difíceis e vamos nos manter seguros. Vamos aprender a confiar, né? Por isso que foi fantástica realmente a palestra da Sueli na semana passada sobre os anjos da guarda, porque nos põe para cima, nos faz entender algo muito maior do que a gente pode compreender. Nós não estamos abandonados, largados, está tudo aí. Não é assim, meus queridos. Não é assim que funciona, né? E aí, prosseguindo aqui, nós vamos lá agora para... Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Aí a gente já começa a trazer mais agora, eu já vou falar mais para a gente que é espírita, né? Que estuda a doutrina, que tem esse compromisso, que assume essa responsabilidade, né? Porque, claro, a gente sempre fala, olha, você está tendo muito, você está recebendo muito, você está tendo a oportunidade de conhecer muito, mas também você vai ser cobrado na mesma proporção. Porque a culpa ou a gente, quando faz alguma coisa que não tem um resultado muito bom e depois a gente fica com remorso, a gente se sente culpado, o que é avaliado é sempre a intenção.
Né? Sempre a intenção. E às vezes a gente tem a intenção realmente de acertar e faz uma coisa e aquilo não dá o resultado que a gente espera. E tá bom, mas a nossa intenção foi em ajudar, a nossa intenção foi verdadeira. Né? Então tá lá, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí vamos lá. O ensino dos Espíritos, reproduzindo as máximas, né, do Evangelho, sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Né? E olha que interessante da gente analisar. A primeira revelação, né, que foi através de Moisés, foi ao povo hebreu. A segunda revelação, com a vinda de Jesus, também foi ali circunscrita ao povo hebreu, aquela região. Né? Então, eram os ensinamentos dados por parábolas. Só que a doutrina espírita ela é diferente. A terceira revelação tem um caráter diferente. É universal. É a universalidade do ensino dos espíritos. Os espíritos, quando foi determinado assim por Deus, se manifestaram para trazer esclarecimentos que nós, como humanidade, já temos a capacidade de compreender. Então não foi circunscrito, não foi um único lugar, não. Kardec fez um trabalho maravilhoso de codificar a doutrina espírita. Todos os ensinamentos, todas as comunicações que eram dadas no mundo inteiro foram organizadas, compiladas e colocadas aqui, para que hoje a gente tenha acesso, para que hoje a gente estude. Então não é uma coisa circunscrita a um povo, não é uma coisa circunscrita a um local, não, é universal. Né? Todos nós somos espíritos. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, direta ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Né? É uma grande responsabilidade. Isso aqui é pessoal. É pessoal. Esse aqui é o recado direto para nós que somos espíritas, que somos estudiosos da doutrina, que somos médiuns, educando, aprendendo a lidar com essa faculdade que é maravilhosa, mas que primeiro tem que servir para nos melhorar. Não adianta a gente receber, a gente estudar, ter esse conhecimento para achar que tem que aplicar no outro. Né? Isso acontece sempre. Né? Quantas vezes a gente está assistindo uma palestra, a gente começa a pensar, fulano tinha que estar aqui. Né? Ou a gente recebe uma comunicação na reunião mediúnica, olha, fulano tinha que ler, fulano tinha que estar aqui. Não é o outro, aquilo é para você. Preste atenção se aquilo que o Espírito está falando não serve primeiro em você, se não pode ser aplicado. E é em primeiro lugar. Porque se nós não entendermos, não tivermos o conhecimento e não aplicarmos em nós, nada vale.
Fé sem obras. Que obras nós vamos apresentar? Nenhuma. Então, olha a responsabilidade, né, através da mediunidade, que é uma coisa maravilhosa, mas é uma faculdade que precisa ser orientada, precisamos estudar, levar isso muito a sério, né? É importante. Então, aqui é pessoal, né? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho e vai recebendo mais, vai aumentando sempre a nossa responsabilidade. Mas é uma oportunidade maravilhosa, né, que a gente tem. E aqui, o finalzinho aqui, eu acho que é fantástico, terminando esse itemzinho aqui, ó. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos, né? E aqui é bom que a gente entenda também que esse termo escolhidos não é nenhuma pretensão de Deus para a gente, com a gente, não. Ser escolhido é ter merecimento para ser um escolhido. É fazer por onde, é praticar, né? Porque a gente fala muitos dos chamados, poucos dos escolhidos, mas escolhido, né? A gente acha que Deus tem escolhas, tem preferências, não. É a nossa prática que vai nos tornar escolhidos, né? Então tá lá. Por que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados? Porque a doutrina espírita esclarece. Ela pega pontos do Evangelho que foram modificados, que não foram compreendidos, que foram adulterados e lança à luz da justiça divina, da reencarnação. Então as coisas fazem sentido. Hoje nós já podemos compreender diferente da época em que Jesus estava aqui, que ele precisava falar por parábolas, aproveitava as circunstâncias ali da vida, das situações corriqueiras, sempre para dar um ensinamento, mas hoje a gente já pode entender. Então vai multiplicar aí o número dos chamados. E pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Porque a doutrina nos ensina isso, para que a gente se liberte, para que a gente entenda. E, meus queridos, compreender Deus um pouco diferente do que as pessoas aí fora compreendem, entender todo esse contexto que o Espiritismo nos traz, é de um conforto. Não vai nos poupar de nenhuma dor, de nenhum sofrimento, não. Mas vai nos trazer consolo, vai nos trazer uma fé esclarecida. Nós estamos entendendo e compreendendo por que devemos amar a Deus e não temê-lo. Por que nós estamos aqui passando por situações difíceis, mas que são necessárias. Nós somos filhos queridos do Pai. Ele não está aqui, nós não estamos abandonados e perdidos aqui. Não é? Vamos prosseguir aqui, ó. Dar-se àquele que tem. Aí é o item 15, né? Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão, por vezes, afigurado paradoxais. Parece um contraste, né? A gente lendo. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que haja dignado de fazer-lhes. E aí esse espírito aqui, que foi um espírito amigo que deu essa comunicação, diz, né? Homens cegos e surdos,
abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele pouco que recebera. É o próprio Espírito que, por prodígio, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Deus não tira nada, meus queridos. Não. É um Pai de infinita misericórdia, de infinito amor. Mas somos nós que, por agir ainda pela ignorância, pela falta de conhecimento, pelas nossas más tendências que ainda são muito fortes em nós, que nos afastamos do entendimento. Como disse a Sueli, o anjo da guarda, ele está sempre lá a nos ajudar, a nos amparar. Mas somos nós que nos fazemos surdos e cegos às suas advertências, aos seus chamados. Como que o anjo da guarda fala? Ele nos adverte através da nossa consciência. Né? Quando agimos de uma forma equivocada, logo a gente depois sente um mal-estar, porque a gente logo pensa, poxa, eu não queria que alguém fizesse isso comigo e eu ainda estou procedendo assim para com o meu semelhante. Então a gente já sabe, né? Por mais que às vezes a gente não queira saber, a gente sabe quando não está procedendo da maneira certa, quando não está no caminho. E ele nos adverte, ele fala conosco. Mas o que, é que a gente faz? Não quero saber, a gente fecha. Fecha o ouvido, né? Fecha o coração ao convite, ao chamado. A gente não quer ouvir. Por quê? Porque a gente vai ter que se esforçar para fazer diferente, para ser diferente. Né? Ter atitude. É muita coragem que precisa para isso. Né? É coragem. É coragem, é força, é perseverança. E, acima de tudo, humildade. Né? Que é uma virtudezinha tão necessária, mas tão difícil da gente conquistar. Né? E o orgulho, ele assume muitas faces. Né? Muitas vezes a gente está agindo de uma maneira orgulhosa, vaidosa, e nosso amor próprio nos justifica. Então, aqui não somos nós, né? E ele faz uma analogia aqui muito interessante, que é a seguinte, é de cultivar um campo, né? Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer sem sementes destinadas a produzir nesse campo, é seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito, os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. É uma mensagem lindíssima, né? De um espírito amigo, é uma comunicação que foi dada em Bordeaux em 1862, né? Olha que interessante.
né? Nós somos assim, meus queridos, nós fomos criados simples e ignorantes. A gente sempre fala isso aqui. Por quê? Quando a gente diz isso, é porque não há privilegiados na criação de Deus. Não. Nós temos o mesmo ponto de partida. E vamos, através das nossas encarnações, dos nossos aprendizados, crescendo, evoluindo, errando, acertando, nos arrependendo, tendo esperança. E assim nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Mas precisamos estar atentos a isso, porque nós temos todas as potencialidades divinas em nós, como sementes. Elas estão em nós, né? Mas precisam ser cultivadas com amor, com caridade. Porque senão essas potencialidades vão ficar aqui, como sementes, né? Uma semente, a gente sabe que precisa de um solo fértil, de condições adequadas para germinar. Precisa do solo adequado, precisa dos nutrientes, precisa da água, precisa de tudo na medida certa, precisa da luz do sol, né? E nós precisamos também nos ver como essas sementes divinas que precisam brotar, que precisam fazer a diferença. É no nosso esforço diário, nas nossas missões pequeninas, porque muitas vezes a gente se acha inferior, a gente se acha pequeno. Ah, o que eu faço não faz diferença, o que eu faço não tem importância. Como assim não tem importância? Nós estarmos aqui encarnados tem muita importância. Foi uma oportunidade divina que nos é dada de encarnar, realmente, de passar por tudo que nós passamos. Mas são escolhas que nós fizemos para evoluir. Né? E às vezes a gente se pergunta, como eu escolhi isso? Como eu escolhi, como eu quis passar por isso? Meus queridos, quando nós estamos aqui, a nossa visão ela é limitada. Né? Os interesses materiais, os interesses mundanos falam mais alto. O tempo todo nós somos convocados para fora, para ter as coisas, para nos apegar. E olha o que a gente está vendo. A vida é um sopro, é tudo muito frágil. Um momento a gente pode estar, no outro não está mais. E a gente se apega ao que é perecível, ao que fica. E deixamos muitas vezes de cultivar essas sementes de amor, de perdão, de caridade, de empatia com o outro, de respeito com o outro. Do outro ter outra opinião, de pensar diferente. Né? Nós estamos vivendo uma época muito reativa, né? Na rede social ou na sociedade, na vida, em que às vezes a gente não pode se posicionar, há um radicalismo, há uma polaridade, uma divisão, que nós precisamos estar atentos a isso. E isso suga a nossa energia, isso nos deixa exaustos, cansados, desanimados. E temos a doutrina espírita para nos sacudir, para fazer com que a gente acorde, para que a gente desperte para a realidade do espírito. Nós somos eternos, imortais, indestrutíveis. Nós estamos aqui nesse momento e é importante que a gente esteja aqui, 100% aqui, atento ao que nos cabe. Quais são os pensamentos que nós cultivamos? Quais são as ações, quais são as notícias, quais são as coisas que a gente assiste, que a gente passa para frente na internet? Isso tudo, nós temos que estar muito atentos a isso. Né? Porque às vezes a gente se sente cansado e não sabe por quê. Porque realmente é uma época de mudança. A gente, quando vai fazer uma obra dentro de casa, a gente quer fugir. É um desespero, tudo fora do lugar, tudo desorganizado. Mas depois que a obra está feita, que está tudo direitinho, a gente volta com as coisas, desapega do que não usa mais. E nós temos que fazer isso conosco. Aproveitar esse momento de reflexão, olhar para dentro, aprender a se conhecer. Sem julgamento, sem culpa, sem martírio, porque às vezes a gente faz esse processo, mas a gente se culpa. Mas entendendo que nós às vezes fazemos o que está ao nosso alcance, o que é possível, o que a gente compreende, o que a gente acha que é o certo. E nem sempre os resultados vão ser bons, e está tudo bem. Vamos mudar de rota, vamos ter outra atitude. Vamos buscar ter outras ações. É ação, é atitude. Se nós não optarmos por isso,
nada muda na nossa vida. Se nós não tivermos bom ânimo, boa atitude, boa ação, a gente vai vir ao centro, a gente vai ao culto, a gente vai à igreja, mas não adianta ser discípulo, ser cristão, se aquilo não entra dentro de nós, se a gente não procura fazer com que isso seja o guia da nossa vida. Nós vamos ficar aí, né? Marcando passo, continuando com as nossas inferioridades, sem tomar atitudes diferentes. Nem todos, pelas obras é que se reconhece o cristão, né? Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor. Não, isso aqui eu acho que eu já li. Não, aqui mesmo. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí que eu prestei atenção, como que é a ação o tempo todo, quem pratica, quem faz. Olha, ação, atitude, é impressionante, parece que eu nunca tinha lido isso aqui. De tanta, né, essa afirmação, esse convite para que a gente haja, né? E aí, deixa eu ver aqui no finalzinho, para a gente terminar. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai, né? Tá aqui, então fica aí, como eu falo com o pessoal na terça-feira à noite, o dever de casa, porque o capítulo é extenso, traz muitas coisas interessantes para a gente refletir. Eu quis destacar essas aqui, né? E para que a gente, né, meus queridos, estejamos atentos, né, a esses chamados, a essas advertências que são amorosas, que são carinhosas, mas que a gente tem que estar atento realmente, né? Que possamos ouvir e atender ao chamado com amor e atitude, e assim nos fazermos os escolhidos pelo nosso merecimento. Não é por ser privilegiado, não. É por fazer, é por agir de uma forma diferente. E aí sim a gente vai merecer estar numa situação diferente. Quando nós desencarnarmos após essa existência, que nós chegarmos ao plano espiritual, como nós vamos estar lá? Como estão as pessoas que desencarnam? Como estão, né? A gente às vezes sabe, né? Tem os nossos queridos, os nossos afetos que já desencarnaram, e às vezes a gente fica querendo realmente saber como eles estão, mas tudo depende das nossas escolhas, do que nós estamos fazendo agora no presente. E quando nós desencarnarmos, vamos avaliar o que deu certo, vamos fazer um balanço, né? Do que foi bom, do que não foi, do que deu certo, do que não deu certo. E nós não vamos ser condenados por isso. Nós vamos ter outras oportunidades, né, de exercitar de novo, de voltar de novo, de reencarnar com aquele grupo, com aquelas pessoas, para buscar fazer diferente, né? Então, que a gente possa estar atento aí às oportunidades que a vida nos oferece, aos trabalhos que a vida nos solicita para que nós façamos, para que a gente tenha uma forma de pensar diferente, né? Isso que está aqui no Evangelho. É o ponto de vista diferente. Pensar no plano, na vida eterna, na vida espiritual. E para nós estarmos numa situação melhor amanhã, ou quando nós desencarnarmos, que nós prestemos atenção no hoje. Que nós tomemos as atitudes certas no hoje. Estar aqui, ouvir, estudar a doutrina é uma escolha. Nós estamos pensando, nós estamos buscando algo diferente, algo que nos conforte, que nos esclareça. E a gente com certeza acha isso aqui na doutrina. A gente aqui com o estudo, a gente está aqui. Então que cada um, dentro do limite de cada um, dos seus esforços, possa colocar tudo isso aqui que a gente aprende em prática. E saber que nós somos responsáveis, porque a gente está tendo conhecimento. E se a gente não fizer, se eu não fizer tudo que está, não me esforçar, não conseguir, eu sou condenado. Não. Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso. Nada que ele criou, nada é para dar errado. Não, tudo é para dar certo. É tudo para ser perfeito. Mas vai depender de nós, do ritmo de que cada um vai dar aí, se vai andar mais devagar, se vai andar mais depressa.
E também temos que aprender a respeitar o momento do outro. Né? Nós não sabemos, às vezes a gente cobra do outro uma perfeição, uma atitude, um amadurecimento que o outro não tem. Ele ainda não alcançou, ele ainda não sabe. E respeitar, ter empatia, né? E tudo isso faz parte do amar ao próximo, de ser caridoso, né? Muito boa noite a todos, que a gente tenha aí outras oportunidades para estudar. Espero que eu tenha deixado aí vocês curiosos para chegar em casa e estudar, porque é isso mesmo. Vamos ser chamados, vamos atender aí na medida do nosso possível. Boa noite a todos e até a próxima.